Vamos então dar início à nossa quinta aula, a continuação da quinta aula. A quinta aula é uma aula muito extensa e é a aula em que nós abordamos o zodíaco, e o zodíaco é composto por 6 eixos. Cada eixo contém 2 signos. E cada signo simboliza uma necessidade. E um eixo é um conflito. É, de certa forma, expõe a dinâmica das polaridades. Não é? O mundo é dividido, a vida tem as suas dinâmicas e para haver dinamismo é preciso haver dualidade, é preciso haver polaridade. E todo o zodíaco está estruturado e organizado segundo estas dinâmicas de polaridade. Ora, a linguagem astrológica é uma linguagem que vem ajudar a unir as polaridades e vem ajudar-nos a compreender as polaridades. Sempre que eu satisfaço uma polaridade e a polaridade oposta, eu só consigo fazer isso, de certa forma, se fizer um processo de síntese. Né? Se eu conseguir unir duas necessidades opostas e complementares, a palavra-chave aqui é que elas são complementares, em astrologia, e a astrologia é a expressão da natureza, tudo o que é oposto é complementar, no sentido em que revela algo que me polariza, que me dinamiza e me põe em movimento, mas não seja ou em atração ou em repulsão. Portanto, vamos então dar continuidade e vamos agora começar por falar no signo de Caranguejo. Portanto, Caranguejo é um signo de água cardial. A água é o elemento associado ao sentimento e a modalidade cardial é a modalidade associada ao impulso. Portanto, podemos associar numa frase caranguejo como o impulso para satisfazer necessidades emocionais. Caranguejo como o impulso para nutrir, buscar alimento emocional. Nutrir e ser nutrido. Portanto, a água é o elemento do sentir. E, portanto, nós podemos associar a água com o afeto, com o sentimento, com o carinho, com os laços, com a ternura, com os afetos. E esta água é uma água impulsiva, portanto, é uma água que tem um impulso automotivado que vai no sentido de expressar. Não é? O caranguejo, o signo, não estou a falar em pessoas, o signo é uma qualidade, mais do que uma qualidade, ele é uma necessidade de todos nós. Não é? Todos nós temos esta necessidade de sermos protegidos, cuidados, de afeto, de mimo, de colo, de abracinhos, de proteção. Não é? Caranguejo é o primeiro signo do elemento água. A água da origem, água uterina, água materna. Emocionalmente protetora e envolvente. Portanto, nós temos aqui o tal líquido amniótico, o tal ventre útero materno, onde nós temos o nosso período de gestação, não é? Nós somos gerados num meio aquoso, num meio líquido, não é? Nós nascemos envoltos em água, por isso a água identifica-se com a vida, a água identifica-se com a proteção, a água identifica-se com o afeto,
com o cuidar, com a maternidade. Portanto, Caranguejo é o primeiro signo de água. Nós vamos ter outros signos de água, por exemplo, Escorpião, que nós já estudámos, vimos que Escorpião é um signo de água. Existe outro signo de água, que é Peixes. Portanto, cada água vai expressar uma parte do nosso psiquismo. Toda a vida provém da água. A água é o elemento feminino, acumulador e acolhedor. Temos aqui o início da vida sobre a Terra, com os primeiros organismos unicelulares, as bactérias, os protozoários, e portanto a vida nasceu através da fotossíntese, não é? Quando a luz desceu sobre a água e ativou os primeiros, a construção dos primeiros micro-organismos pela combinação de elementos químicos, não é? A vida surgiu por um processo mágico, alquímico, mas não necessariamente místico. Quer dizer, nós sabemos a origem da vida sobre a Terra, ou pelo menos temos algumas teorias. Não podemos ter a certeza, mas conhecem-se os primeiros organismos, não é? Os vírus, as bactérias, são tudo, se bem que os vírus não são seres vivos. As bactérias, principalmente, são os primeiros colonizadores de qualquer planeta. E é a partir delas que se desenvolvem depois outros organismos. Igualmente as algas, não é? As algas também já são organismos mais evoluídos, que depois produzem, através da fotossíntese, o gás que é essencial à vida mais evoluída, portanto o oxigênio, e é a partir daí, na água, que a vida começa a sua grande evolução. Somos todos fruto de um ventre acolhedor. Isto é uma frase do Roberto Carlos que ele tem numa música da Lady Laura, e eu gostei muito desta frase. Ele começa a dizer que somos todos fruto de um ventre acolhedor. Portanto, todos nós nascemos na barriga de uma mãe, não é? Os pais não têm essa sorte, essa capacidade de nos carregar e de nos gerar e de nos acolher, e portanto a mulher, o feminino, é que tem essa capacidade de cuidar, de carregar no ventre a vida de outro ser. E portanto nós somos fruto de um ventre que nos acolheu, de um colo que nos protegeu e acarinhou. Numas pessoas protegeu mais, noutras pessoas protegeu menos, numas pessoas acarinhou mais, noutras pessoas acarinhou menos, e portanto isso já vai ter consequências no nosso desenvolvimento. Somos também fruto de uma figura cuidadora a que chamamos mãe. E, portanto, a mãe é a figura que nos cuidou. Não necessariamente a progenitora, aquela que nos teve, aquela que nos pariu. A mãe, em termos psíquicos, é uma função. E é uma função protetora, uma função nutridora, uma função cuidadora. Portanto, a mãe é aquela que cuida, que protege, que pode ser uma avó e até pode ser um pai, até pode ser um tio, até pode ser um irmão, até pode ser uma instituição, até pode ser um vizinho, quer dizer, até pode ser um desconhecido. A questão é que nós, para estarmos onde estamos, portanto vivos ou sobrevivos, precisamos de alguém que
tenha cuidado de nós. Não é? Nós nascemos dependentes, nós nascemos frágeis, é esta a nossa condição. Não somos como algumas espécies que põem para ali a descendência e a prole e vão à vida delas e não precisam fazer nada. Quer dizer, estou aqui a imaginar a tartaruga que vai à praia, escava um buraco, põe lá uma centena de ovos e depois vai à vida dela. E é com a natureza que aquelas tartarugas bebés têm que se entender. Dali por umas semanas elas começam a sair da casca dos ovos e vão à vida delas, completamente autónomas e independentes. Nós não. Nós precisamos de alguém que nos dê alimento, nós precisamos de alguém que nos aqueça, de alguém que nos ampare. E por isso, em termos psíquicos, a mãe é uma função e não um laço de sangue, simplesmente. Mãe é aquela ou aquele que nos protegeu, amparou, cuidou, acarinhou e nutriu. Esteve lá para nós, atento ou atenta às nossas necessidades. Esta parte é muito importante. A mãe precisa estar atenta às necessidades interiores do bebê. E como é que ela faz isso? Ela faz isso por empatia, por uma sintonia. Portanto, ela não pergunta ao bebê, olha, o que é que tu precisas? O bebê não sabe falar. E, portanto, tem que ver na cara, tem que ver no corpo, tem que sentir o bebê. E, por vezes, as mães têm alguma dificuldade em sintonizar e empatizar e até criar laços com a criança. Nós, quando criamos laços com alguém, nós, quando empatizamos com alguém, nós ficamos ligados ao mundo psíquico daquela pessoa, né? Daquele ser. Quando nós gostamos muito de alguém, nós até conseguimos quase que sentir na pele o que é que o outro está a sentir. Né? É a compaixão, é a empatia, é a sintonia. Isso tudo tem a ver com o elemento água. Caranguejo representa o processo de reconhecer e expressar necessidades emocionais, tais como proteção, segurança e afeto. Ao reconhecer o que precisamos, podemos nutrir-nos e satisfazer-nos. Nós precisamos reconhecer, preciso de proteção, preciso de segurança, preciso de afeto. O bebê, quando tem a fralda suja, chora. O bebê, quando tem uma cólica. O bebê, quando tem frio, quando tem calor, quando precisa de mimo. E muitas vezes o bebê chora, não é? Mostrando uma falta, uma carência, e a mãe põe-lhe a espeta na boca. Quer dizer, a mãe não compreende o que é que a criança, mais do que compreende, a mãe não sente a necessidade da criança. Ela não se sente e por isso não sente a criança. Eu não posso sentir o outro se eu também não estou conectado com o meu sentimento mais profundo. E daí, quem não chora, não mama. E, portanto, ao chorar pode ser, eu atraio a atenção da minha figura cuidadora e pode ser que ela me traga aquilo que eu preciso. Ora, à medida que nós vamos crescendo e evoluindo e amadurecendo, nós vamos ganhar uma capacidade que nos permite falar, que nos permite explicar, dizer, perguntar, expor, expressar aquilo que nós precisamos. Mas não adianta ter uma grande capacidade de expressão e de comunicação se eu depois não tenho a profundidade, se eu não tenho a ligação psíquica interior que me permite depois sentir, né, e reconhecer o que preciso. Porque uma coisa é o outro reconhecer o que eu preciso e outra coisa é
eu reconhecer o que preciso e pedir ao outro, eu preciso disto. Quer dizer, eu posso ter 40 anos ainda precisar de afeto, ainda me sentir inseguro. Ai, ninguém me liga, vem cá tomar conta de mim, estou carente, estou precisado de afeto, dá-me atenção, vem dizer-me que eu sou lindo, que eu sou maravilhoso, que eu sou único, que eu sou exclusivo, que gostas de mim, faz-me sentir bem. E nós atribuímos estas necessidades, ou responsabilizamos por satisfazer estas necessidades os outros. E quando os outros não estão connosco, nós criticamos, enxovalhamos e exigimos, não é? E muitas vezes a energia de caranguejo, ela torna-se mimada, chorona, carente, pedinte, exigente, cobra, e quando não tem, faz um drama, faz um choro, quer dizer, a pessoa chora, ninguém me liga, ninguém me dá atenção. Então nós podemos tornar-nos, em vez de adultos, capazes de reconhecer e de satisfazer as nossas necessidades, não é? É isso que significa ser adulto. Podemos tornar-nos bebezões e perpetuar esta carência, esta insegurança, esta infantilidade muitos anos, não é? Não há propriamente uma idade que nos dê maturidade. A maturidade é um processo interior e não tem nada a ver com a idade cronológica que cada um de nós tem. Uma criança de 2 anos pode ser muito semelhante a um jovem de 20. E um jovem de 20 pode ser muito semelhante a uma criança de 2. Porquê? Porque a maturidade não depende da nossa idade cronológica. A proteção que o sentimento de pertença confere, portanto, nós temos aqui uma família numerosa, aqui os filhos, os primos, a família é grande, e eles estão todos unidos, ou pelo menos aparentam, não é? Aparentam estar todos unidos, quer dizer, protegem-se mutuamente, são protegidos, e é aquela família que dá calor, que dá afeto, que dá colo, e ali toda a gente se sente segura, não é? É o ninho, é o lar, é a casa, é a família, tudo isso está relacionado com caranguejo. Caranguejo é o signo da família, dos laços, do pai, da mãe, dos laços com o pai, com a mãe, especialmente com a mãe, porque é ela que nos carregou no ventre e no caso, como há bocadinho estava a falar, a progenitora pode ter carregado no ventre, mas a mãe não ter carregado no ventre. E eu tenho muita ligação genética com a progenitora e acabo por ter psíquica, mas é com o afeto e ao afeto que nós vamos buscar a maior ligação entre outro ser humano. Não é? Quando eu tenho afeto, quando eu sinto que sou acolhido, que sou protegido, que sou cuidado, que sou acarinhado por outro ser, eu gosto muito daquela pessoa. Eu fico ligado àquela pessoa. Mas não seja por um sentimento de bem-estar, de gratidão, de prazer, que bom que aquela pessoa me está a dar o que eu preciso. Ou então também posso ser eu a proteger, também posso ser eu a dar abraços, também posso ser eu a dar mimo, também posso. Os afetos têm a ver com o dar e com o receber. Portanto, a proteção que este sentimento de pertencer a uma família, a um núcleo de pessoas que me protege, confere, permite-nos desenvolver
a segurança básica na vida. Portanto, a criança, ao final dos primeiros anos de vida, se foi bem protegida, se foi bem amparada, se foi bem amada, se foi bem cuidada, se foi bem alimentada, ela vai estar muito preparada para a vida e sentir a vida é boa, eu vou com confiança para a vida. Porquê? Porque quando eu preciso de alguma coisa, eu tenho, eu sou alimentado e consigo esse alimento, né? E sinto prazer de ser alimentado. E as figuras cuidadoras reconhecem o que eu preciso, tanto que quando o feto está dentro da barriga da mãe, ele não pede nada, ele não sente falta de nada, tudo lhe é dado na medida certa. É o alimento pelo cordão umbilical, etc, etc. Ele não tem que se preocupar com contas de água, nem com contas da luz, não tem que se preocupar com o almoço, com o jantar, não tem que se preocupar com o que vai vestir hoje ou amanhã, não tem que se preocupar com o ar-condicionado, não tem que se preocupar com ir à casa de banho, porque tudo ali é automático, é simbiótico. Tudo ali está a acontecer num estado de unidade e não existe falha alguma. Quer dizer, hipoteticamente. Ora, isso depois permite-nos a confiança, não é? Básica na vida, estabelecer laços de intimidade e confiança e em confiança com outros seres, a quem nós podemos chamar família, amigos, parceiros amorosos, humanidade, enfim. É através das minhas relações primárias, pai, mãe, família, que eu depois vou sentir confiança e capacidade de estabelecer intimidade com outros seres, para lá do meu núcleo familiar. Portanto, eu posso estabelecer laços com os meus irmãos, com os meus tios, com os meus primos, com os meus amigos, com os meus vizinhos, com os meus amores, com os meus amantes, com os meus professores, com os meus colegas de trabalho e assim sucessivamente. Mas a base da segurança básica na vida está intimamente ligada às figuras primárias, à mãe e ao pai, ao afeto, ao sentimento que eu obtive na minha infância destas figuras. E a segurança básica que eu depois construí. Ensina a astrologia kármica que nós vamos nascer da família que ressoa com os desafios e com as frequências energéticas que nós precisamos atravessar nesta vida. E, portanto, eu vou nascer da mãe e do pai, que são um espelho das energias que eu fui noutras vidas. E, portanto, se eu tenho de chegar a um ponto de trauma, de ferida, de dor, de ressentimento, de mágoa, de ferida, não é? Eu vou nascer numa família que me vai dar isso tudo, que me vão traumatizar, que me vão ferir, que me vão magoar. Porquê? Porque eu venho para outra encarnação e vamos imaginar que eu, na encarnação anterior, fui muito ferido e traumatizado, mas não consegui curar as minhas feridas. Na vida seguinte, eu aparentemente venho para uma vida nova, sem as feridas, não é? Sem nenhuma memória do que tive na vida anterior, mas eu vou nascer de um pai e de uma mãe que até aos 20 e aos 30 anos me vem, porque é a altura em que nós vivemos mais o nosso karma familiar, até aos 29 anos de idade, e me vem impor exatamente no ponto em que eu estava na vida anterior. Né? E a experiência
que nós deixámos no passado, nós deixámos a encarnação passada num nível vibratório e vamos para uma nova encarnação e damos continuidade à encarnação anterior através da experiência de nascermos de uma família de cuidadores, não é? E esses cuidadores vêm-nos pôr exatamente no ponto em que nós estávamos a vibrar na encarnação anterior. Para o bem e para o mal. Quer dizer, para o lado positivo e para o lado negativo. A qualidade que eu tinha é a qualidade que eu vou voltar a encontrar. Quer dizer, a vida não se parte, não se desliga, não muda só porque eu morri, né? Os pais e a família são os tais agentes kármicos que nos vêm recordar onde nós estávamos. De certa forma, eles vêm-nos pôr onde nós estávamos. E também não é à toa que eu vou nascer daquela mãe e daquele pai. Aquilo é tudo expressão da minha evolução. A necessidade de ser acolhido, recebido e cuidado, bem como a necessidade de um lar, uma habitação, não é? Até são valores que estão na nossa Constituição, são valores humanos, não é? O direito ao lar, à família, à habitação, ou uma família de acolhimento, ou uma instituição. É igualmente uma necessidade humana. É uma necessidade, nós precisamos de um lar, nós precisamos de uma habitação, nós precisamos de uma família. E os signos são necessidades psíquicas, são necessidades humanas, por isso quando nós falamos em caranguejo, estamos a falar da necessidade de lar, de habitação, de família, de afeto, de proteção. E agora, neste momento, os meus queridos alunos de astrologia devem tirar anotações, escrever caranguejo, qual é a necessidade de caranguejo? E à frente, construírem um conjunto de palavras-chave que vão explicar quais são essas necessidades. No seu aspecto negativo, portanto, na ausência, no polo negativo, caranguejo simboliza o abandono, a desproteção, a carência, a vulnerabilidade, a pobreza extrema, a falta de cuidados, a falta de família, a falta de lar, a falta de carinho, a falta de afeto, a falta de colo. É o lado negativo, mas não significa que seja um lado pejorativo, não é? É o signo no seu lado mais vazio, não é? No seu lado menos satisfeito. Os pobres, os fracos, os desprotegidos, os frágeis, os indefesos e os oprimidos são regidos, portanto têm afinidade, por caranguejo. O povo, não é? O povo. A grande quantidade de pessoas, não é? O povo é aquilo que simboliza o conjunto de seres humanos, e muitas vezes os mais desfavorecidos, os mais fracos, esses a que se chama povo. Não é a nobreza, não é o clero, não são os ricos, não são os poderosos, não são as corporações, as instituições, os políticos, não. Caranguejo simboliza o povo, caranguejo simboliza os pobres, os fracos, os indefesos, né? Caranguejo simboliza a natureza frágil e receptiva. Portanto, caranguejo é tudo o que é frágil, tudo o que é carente, tudo o que é receptivo, tudo o que está abandonado, frágil, desamparado. O desamparo é caranguejo. A vulnerabilidade e a insegurança
que a todos habita, quer dizer, não é preciso ser pobre para sentir isto, não é? Os ricos também têm fragilidades, os ricos também têm vulnerabilidades, quer dizer, isto são qualidades inerentes ao ser humano. É a empatia que nos faz sentir uma grande família humana. E sem esta empatia, nós sentimos-nos despatriados, desligados, órfãos, completamente desconectados e desligados quer dizer, ninguém se interessa por mim, eu não me interesso por ninguém, o mundo é uma selva, não estou minimamente preocupado com os outros. Mais do que preocupado ou despreocupado, porque quer dizer, isto não tem a ver com preocupação, isto tem a ver com ligação. Eu estou ou não estou ligado ao mundo, aos outros, começando por mim próprio, pela minha fragilidade. Poxa, a gente põe-se ao sol 2 horas, fica lá com a pele toda queimada. A gente bebe um chá com uma água a ferver, a língua fica queimada. A gente vai para a neve, fica todo queimado com a neve. Nós vamos passear ao campo, ficamos com a pele toda arranhada. Nós adoecemos, nós somos seres frágeis, nós somos seres muito vulneráveis. Vem um vulcão a expelir lava, tapa o sol, ficamos sem sol uma semana, morremos. Quer dizer, sem luz, sem temperatura ótima, sem as tais qualidades essenciais que nos conferem as nossas funções fisiológicas numa dinâmica perfeita, nós morremos. Estava aqui à procura de outra palavra, mas é isso, nós morremos, nós somos seres muito frágeis. O homem verdadeiramente forte, isto é uma frase do Tao Te Ching, do Confúcio, portanto, do taoísmo. O homem verdadeiramente forte é aquele que sabe lidar com a sua fraqueza. E portanto, nós temos aqui os tais barcos que frequentemente temos vindo a ver desde há uns anos para cá atravessarem o Mediterrâneo, de pessoas que estão a fugir dos seus países de guerra e questionam-se o que é que se faz a estas pessoas, e uns países fecham fronteiras, outros criam muros, outros não os deixam vir e quer dizer, há pessoas a fugir de guerras e ninguém se preocupa com isso, há gente muito desfavorecida. Claro que nós não podemos acolher todos na nossa casa, mas podemos acolher todos no nosso coração e empatizar com eles e fazer qualquer coisa que vá no sentido de alimentar alguma necessidade. E não precisamos ir para o Mediterrâneo. Nós temos sempre alguém a precisar de alguma coisa perto de nós, a começar por nós próprios, na nossa família, na nossa rua, na nossa cidade. Eu não preciso ir para a África para tomar conta dos pobrezinhos e dar leite às crianças. Quer dizer, a ideia de que a pobreza e ajudar e o voluntariado é uma coisa longínqua é errada. Nós temos sempre alguma coisa aqui perto de nós em que nós podemos fazer alguma coisa. Mais do que fazer alguma coisa, é acolher, é receber, é cuidar, ouvir,
escutar os medos destas pessoas. Eu fui buscar estes exemplos, mas existem outros, não é? Nós, muitas das vezes, no nosso dia-a-dia, perguntamos às pessoas, e então como é que está? E as pessoas, estou bem, e como é que se sente? Estou ótimo. E, e não nos sentimos mais uns aos outros. Os pais já não sentem os filhos já não se deixam sentir pelos pais, as crianças já não têm a atenção dos pais que tinham. Os pais já estão muito ocupados, já não têm capacidade de ouvir os filhos e de os sentir e de lhes perguntar o que é que eles precisam e de sentirem o que é que eles precisam. A água, em termos psíquicos, identifica-se com a memória, o registro subjetivo daquilo que guardamos ou nos apegamos. São as lembranças do passado, daquilo que já foi vivido, mas que ainda está dentro de nós. Portanto, o caranguejo é o signo associado às memórias do passado. Temos aqui as fotografias. Os caranguejos gostam muito de fotografias, os retratos, põem retratos nas carteiras, põem retratos nas paredes. Tudo é uma memória, tudo tem memórias. São as lembranças do passado, daquilo que já foi vivido, mas que ainda está dentro de nós e continua a dinamizar ou a condicionar o nosso comportamento. Portanto, aquelas memórias lá de trás, de quando eu era bebê, quando a mãe me fez, ou quando o pai me fez, ou quando a avó me disse. Quer dizer, há pessoas que têm muitas memórias e têm uma energia de caranguejo muito desenvolvida. O caranguejo é também o signo associado à memória cerebral, lembrarmos e recordarmos das coisas. Ora, podemos é ficar muito presos dessas memórias e levarmos o tempo a falar delas. Eu lembro-me de uma vizinha, cada vez que eu ia à casa dela, ela ia buscar o álbum de fotografias e dizer, olha, isto é os meus netos, isto era eu, e como eu era bonita, e como eu fazia isto, e este era o meu primeiro namorado. Quer dizer, quando nós levamos mais atenção ao passado do que ao nosso presente e ao nosso futuro, há qualquer coisa de muito há qualquer coisa de muito degenerativo a acontecer em nós. Quer dizer, se o presente não cativa a minha atenção e eu preciso ir buscar prazer a ir ver o passado, aí eu já estou a envelhecer. Quer dizer, o passado, quando é muito sedutor, faz-nos envelhecer e faz-nos ficar presos a ele. O passado pode prender bastante, pelas boas memórias ou pelas más memórias. É o peso dos nossos antepassados. Portanto, caranguejo simboliza os nossos antepassados, as nossas raízes, a nossa cultura, mesmo que a gente não tenha conta, não é? Grande parte de nós nascemos em Portugal e temos uma cultura católica, judaica, cristã, conservadora, latina, quer dizer, e a gente nem faz ideia o que é que isso significa. O que é que posturas é que estão gravadas em nós, que comportamentos é que nós imitamos e continuamos a fazer por imitação, por hábitos, não é? Os hábitos moldam muito o nosso comportamento, as tradições, não é? E as heranças, não é? Tudo isso está relacionado com caranguejo. O apego é a base de qualquer relação de dependência. O desafio do amadurecimento é tornarmos-nos emocionalmente autossuficientes. O apego é essencial quando nós nos estamos a desenvolver. O apego, apegarmos-nos e alguém apegar-nos a nós. Não é? É importantíssimo o apego da mãe à criança e o da criança à mãe.
Mas depois o importante é ir soltando esse apego e desapegar, não é? Cortar o cordão umbilical da mãe. O segundo, o primeiro é quando nós nascemos, o segundo é ali por volta dos 2 anos e meio, quando a mãe deve começar a fazer-se desnecessária e a dizer: vai filho, eu estou aqui, se caíres levantas-te e vai à vida, e se precisares de alguma coisa eu estou aqui, mas vai à vida e portanto vive, experimenta, cai, suja-te, erra, falha, vive a vida, aprende por ti próprio. Hoje em dia as mães andam à frente das crianças, ai, 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 não faças isto, ai, 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 o carro, ai, 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 o ladrão, ai, 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 o papão, e as crianças são hiper protegidas e tornam-se profundamente carentes, tornam-se muito dependentes, com 5 anos ainda fazem xixi na cama, ainda dormem com a mãe, a criança até aos 4 anos pode dormir perto da mãe ou com a mãe, mas a partir daí, não. Quer dizer, aí já está a atrapalhar o desenvolvimento psicoafetivo da criança. Ela vai ficar infantilizada, ela não se vai autonomizar, quer dizer, e a mãe deve promover a autonomia do filho. Não é? Aqui temos uma imagem muito interessante do cientista John Bowlby, o criador da teoria da vinculação. E, portanto, o senhor John Bowlby criou um robô que tinha na sua base um alimento para os macacos. E, portanto, ele fez esta experiência com macacos, com chimpanzés. E temos aqui o macaquinho. E reparou que os macaquinhos, portanto, ele construiu um robô com arame e alimento na base e construiu um robô com pelo. E, portanto, criou aqui uma imagem mais à semelhança da espécie e construiu uma pele à volta daquele robô. Mas este robô com pelo, com pele, parecia um ursinho de peluche, era fofinho, não tinha alimento. Portanto, a primeira figura aqui da nossa imagem é uma figura metálica com alimento. A segunda é uma figura com pelo e sem alimento. E reparou ele que os macaquinhos estavam permanentemente aproximados, ligados e próximos desta segunda figura. Portanto, os macacos eram atraídos pelo robô que tinha pelo. Isto está muito relacionado com a vinculação, com a proteção, com o ser protetor. E é mais importante este alimento emocional, este alimento de proteção, este amparo, esta proteção que o pelo dá, do que propriamente o alimento físico. Nós vimos que a necessidade de alimento físico era uma necessidade do signo de touro. E aqui, no signo de caranguejo, vemos o alimento psíquico, vemos o alimento sensível, sensitivo, o alimento anímico, portanto, o alimento que está relacionado com o sentir-me protegido. E, portanto, o robô metálico para os macaquinhos era uma imagem fria, austera, não era atraente. Ainda que tivesse lá alimento, mas não era atraente, não era protetor, não era maternal. O segundo macaquinho já tinha um ar maternal, já tinha um pelinho, já dava para eles se sentirem quentes. Esta questão da temperatura, do colo, do afeto,
é um tema de caranguejo. E é um tema inerente às espécies, espécie humana e, neste caso, aos primatas. A maior parte dos primatas comporta-se desta maneira. De resto, alguns mamíferos também. A síndrome do homem que nunca cresce, que é conhecida como a síndrome do Peter Pan, traduz-se numa infantilidade e imaturidade exageradas. Nós temos aqui um adulto, um jovem, que está a brincar num parque de diversões como se fosse uma criancinha. Quer dizer, eu revejo-me aqui. Eu, quando vejo um parque de diversões, vou logo direito aos escorregas, aos baloiços, porque a criança que tenho dentro de mim sente-se revitalizada. Mas não estamos a falar desse nível de criança interior, que realmente Caranguejo simboliza a nossa criança interior, que vai para a vida adulta. Estou a falar aqui de um aspecto patológico, ou seja, de jovens, de crianças ou até mesmo de adultos que têm uma irresponsabilidade muito acentuada e, portanto, para eles tudo é uma brincadeira e têm uma dificuldade muito grande em lidar com regras, com normas, com deveres, com obrigações. Aqui o objetivo é brincar, levar tudo na brincadeira, não assumir responsabilidade de nada, alguma coisa corre mal. A culpa é daquele, ou é do outro, ou é do que me fez, ou... Eu lembro-me até de ver o meu sobrinho em pequenino ir direito à cadeira, dar uma cabeçada na cadeira e depois dizer assim, dou tal na cadeira. E eu lembro-me de perguntar, mas porquê? Porquê que a criança sente esta necessidade de responsabilizar a cadeira se foi ele que foi contra a cadeira? E a criança não tem capacidade, quando é muito criancinha, não é? Quando é muito bebezinho, não tem capacidade de reconhecer, não. Eu fui contra uma cadeira, a responsabilidade é minha, não é da cadeira, portanto eu não tenho que bater na cadeira. E o tema da responsabilidade está inerente à nossa maturidade, ao nosso desenvolvimento, ao nosso crescimento. Portanto, nós não vamos ficar eternamente bebés, nós crescemos, nós estamos programados para crescer e o crescimento é outra necessidade complementar e oposta ao caranguejo. Portanto, à medida que nós vamos amadurecendo, nós vamos tornando mais responsáveis. Outro traço deste síndrome de Peter Pan é a dificuldade em lidar com a frustração. Portanto, porque foram demasiado protegidos, demasiado mimados, não sabem ouvir um não. Eles querem aquele brinquedo, aquela consola, aquele jogo, e se lhes dizem não, eles batem, esfolam, gritam, berram, esperneiam e podem se tornar agressivos. A elevada procrastinação sem noção de dever e obrigação. Portanto, levam o tempo deitados na cama, ou no computador, ou na PlayStation, ou na consola, ou a brincar, e não têm normas, não têm regras, quer dizer, a mãe não lhes pede para arrumarem o quarto, não lhes pede para preparar refeições, para partilhar nas tarefas domésticas, nada. E a responsabilidade está muito relacionada com os pais. Quer dizer, nós precisamos de autoridade para amadurecermos. Nós precisamos de figuras que nos amparem, que nos protejam, mas também temos que ter figuras que nos deem regras e que nos deem limites e que nos deem modelos, não é?
e que nos digam que não, e que nos imponham regras. E isso tudo faz-nos amadurecer. Sem isso, não amadurecemos. Portanto, a mãe que deixa o filho fazer tudo, a mãe que desliga-se do filho ou dá tudo ao filho, está a criar um monstro, quer dizer, está a criar um ser carente, incapacitado, dependente e muito com níveis de frustração muito grandes no futuro. Outro traço deste síndrome do Peter Pan, portanto, podemos dizer que é caranguejo no seu lado negativo também, é a adoração das figuras parentais, a sobreproteção. A mamã, o papai, ai, ai, o meu herói, a minha mãe é tudo para mim, o meu pai é tudo para mim. E tanto que eles não se interessam depois pela sexualidade, pelo erotismo, pelos namorados, pelas namoradas, e ficam só debaixo das saias da mãe, a mãe, a mãe, a mãe, e levam o tempo, e na altura, na vida adulta, podem até não querer sair de casa dos pais, ficam dentro da casa dos pais, casam-se com a mãe, quer dizer, psicologicamente casam-se com a mãe, ou casam-se com o pai, e ficam numa infantilidade relacional muito grande. Só se relacionam com o pai e com a mãe, com o pai e com a mãe, não veem mais nada. Ora, isto empobrece muito as nossas dinâmicas amorosas, isto empobrece muito o nosso psiquismo. O que define um adulto? Portanto, temos aqui uma imagem de ternura, de afeto, de olhar. O que define um adulto? A resposta é a capacidade de ser o seu próprio pai e a sua própria mãe. De se responsabilizar por suprir, alimentar as suas próprias necessidades. Quer dizer, em vez de eu sentir, estou tão mal, preciso de alguém que me ajude, que me cuide, que me ampare, que me alimente, que me dê mimo, eu tenho que fazer isso. Eu posso cuidar-me, mimar-me, eu posso amparar a minha criança interior e não viver à espera que alguém o faça. E muitas vezes nós fazemos isso nas nossas relações. Projetamos essas carências emocionais e julgamos que são os outros que têm o dever de nos nutrir. Eu sou muito carente. Também muito carente, vai atrair alguém também muito carente, ou então alguém muito livre, que vem rejeitá-la ou vem desampará-la para você aprender a tomar conta de si própria. Temos aqui a imagem de caranguejo, carneiro polariza com balança, sozinho acompanhado, agressividade versus união e amor, segurança, confiança versus transformação, manter ou largar e mudar, não é? O carneiro é sozinho ou acompanhado. Touro escorpião é mantenho, cuido, alimento ou deixo, largo, destruo, transformo. Gêmeos, analiso, racionalizo ou intuo e vejo, não é? Ou idealizo. Penso ou idealizo. E pensar é uma coisa, idealizar é outra. Agora temos aqui a dinâmica caranguejo-capricórnio. Afeto, segurança, proteção, carinho. Choram ou controlam? Vulnerabilizo ou fecham? Abro-me ou fecho-me? Aqui tem a dinâmica do abrir-me, no sentido da confiança, da ligação. Ligam ou desligam?
Abro-me ou fecho-me. E muitas vezes, no caranguejo, a necessidade é de me abrir. Agora, a necessidade oposta é fechar. Não é? Torno-me criança ou torno-me adulto? Infantilizo ou responsabilizo? Carências, afetos versus deveres e obrigações. Portanto, aqui temos as necessidades emocionais e aqui temos a polaridade, as exigências sociais ou as exigências parentais, não é? Necessidade versus exigência também é uma polaridade. Este eixo, caranguejo, capricórnio, capricórnio, caranguejo, é chamado o eixo da maturação, o eixo da maturidade. Portanto, eu evoluo neste eixo sempre que eu amadureço. Eu reconheço uma carência e satisfaço essa necessidade, essa carência. E torno-me independente. Emocionalmente independente. Oposto à receptividade, vulnerabilidade e fragilidade de caranguejo, existe o signo de Capricórnio. É o 10º signo do zodíaco, a última terra, a terra mais próxima do céu. Símbolo da iniciação espiritual, mas também da ambição pessoal. O 10º signo do zodíaco identifica-se com a montanha, é o lugar da terra mais próximo do céu, e a montanha tem uma dualidade de significados. Portanto, ela tanto pode simbolizar a ambição, o desejo de ter e de alcançar, e nomeadamente estatuto, protagonismo, fama, ambição. E por outro lado, temos também a montanha da iniciação espiritual. Portanto, é o lugar onde nós nos vamos sentir no dever e na obrigação de virar costas a todo e qualquer lugar de protagonismo, mas usarmos esse protagonismo e essa posição para servirmos e para nos responsabilizarmos por melhorar e por construir algo sólido no mundo, e que sirva aos demais. Portanto, há no Capricórnio uma dinâmica social. Eu não sou somente um ser gregário, familiar, tribal, eu também sou um ser social e sociável. Portanto, eu vivo numa família de laços de sangue, mas também vivo numa família maior. Portanto, o Capricórnio é a família maior, com a qual eu também tenho que me relacionar. A combinação entre a modalidade cardial e o elemento terra confere a Capricórnio um impulso para defender, limitar e proteger. A necessidade de controlo aumenta com a sensação de insegurança. Portanto, vemos aqui a imagem de Capricórnio associada. Por acaso não sei porque que não apareceu a imagem do Capricórnio, mas pode ser que apareça mais aí para a frente. Portanto, é um signo cardial, movido por impulso, e do elemento terra. É o impulso de construir algo sólido, é o impulso de defender, de proteger, de desejar, não é? De desejar um lugar mais alto na Terra. A necessidade de controlo é uma necessidade de Capricórnio. E vemos aqui a imagem dos castelos, das muralhas, né? Como quanto mais inseguro
é uma pessoa, quanto mais insegura é uma pessoa, mais ela tem necessidade de controlar e de se defender. Ao longo do nosso desenvolvimento, vamos interiorizando regras, normas e condutas que correspondem às exigências dos nossos educadores e da própria sociedade. Temos aqui uma figura hierarquicamente superior. Na verdade, as hierarquias são todas posturas mentais, não é? Uma pessoa faz-se mais responsável e nós acreditamos, e por isso é que a respeitamos, mas eu posso não atribuir ou reconhecer a autoridade a uma figura e ela não está acima nem abaixo, não é? Estamos todos ao mesmo nível. Isso é uma qualidade que nós vamos ver no signo de Aquário. Mas no signo de Capricórnio nós vemos que tudo é hierarquizado. Existem superiores, não é? Eu tenho meus pais, os meus pais têm uma capacidade, quando eu sou menor, eles mandam em mim. Não é? O pai manda na criança. Tem que respeitar, mas há um mando, há uma autoridade. E o Capricórnio é o signo das autoridades. Nós temos autoridades internas dentro da nossa família, não é? Familiares, mas também temos autoridades externas. Políticos, presidentes, chefes de Estado, papas, instituições, não é? Todos aqueles que mandam em nós. Isso é Capricórnio. Eu fiz uma vez uma imagem e gostei muito da frase dessa imagem e pular aqui de novo. E a frase é mansos, obedientes e submissos. A hierarquia do poder. Portanto, o poder alimenta-se do medo, não é? Causando medo aos seus inferiores, impõe logo um desnível. Não é? Eu sou mais, eu sou maior, eu sou soberano e tu tens que me obedecer. E, aqui em Capricórnio nós vemos as diferenças sociais. Não é? A sociedade é toda muito desnivelada. As famílias também têm este desnivelamento. Um pai não é um amigo, é um pai. Um pai tem um papel muito importante no nosso desenvolvimento, ele está acima de nós, ele é um modelo de comportamento. E o que está acima deve ser um modelo para quem está abaixo, em termos hierárquicos. Por isso é que nós vemos um padrão maior, um modelo maior e reproduzimos em nós. Capricórnio simboliza a experiência acumulada sobre a Terra, a maturidade, a sabedoria e a mestria. Até aqui temos a dualidade de Caranguejo-Capricórnio. O infantil e o sábio, o maduro, o mestre. Caranguejo simboliza a consciência coletiva, instintiva e não individualizada. É o instinto gregário tribal. Daqui na tribo, estão todos aqui, ninguém tem que subir para palanques, ninguém tem que estar em poleiros, apesar de nas tribos também existirem hierarquias, mas há neles um nível, não é? De instinto e de natureza, não é? Maior do que propriamente no signo de Capricórnio, não é? Na imagem que eu escolhi aqui para fazer a polaridade, nós temos o tribal versus o civilizacional. O tribal é caranguejo, a tribo, onde dominam os laços, a relação com a natureza, tudo é natural. Não é? Aqui domina a falsidade,
aqui dominam as máscaras, aqui dominam, basta ver, todos de fatinho, todos a cumprir um propósito, e todos a cumprir uma profissão, não é? Aqui não temos nenhuma profissão, aqui temos a natureza, os laços a fluírem. Aqui estão todos a trabalhar, estão todos aqui a expressar poder e a governar. Não é? Capricórnio simboliza a consciência coletiva consensual e não individualizada. Portanto, Caranguejo e Capricórnio são ambos não individualizados. É o homem civilizado, Capricórnio. Caranguejo é o homem tribal. Capricórnio é o homem civilizado. O que é que isso significa? Com faca e garfo, usa fato e pouco mais. De resto, a civilização também está perdida. Mas o homem civilizado é o homem que é responsável, não é? Por todos, não é só a minha tribo. Aqui temos um núcleo em que cada um está preocupado com o seu sustento, se está bem, se precisa de alguma coisa. Aqui não. Aqui eles já não estão ao serviço da sua família, dos seus laços. Aqui estão ao serviço, deveriam estar ao serviço do coletivo, ao serviço da comunidade, ao serviço da família maior. Portanto, o Caranguejo é a minha família, o Capricórnio é a família maior. E eu preciso trabalhar para essa família, não é? Servir essa família, realizar algo dentro dessa família, mas não seja saber o meu papel nessa família. Mais do que fazer alguma coisa para a minha sociedade, eu tenho que perceber como é que eu me encaixo nesta sociedade, qual é o meu papel nesta sociedade. Portanto, Capricórnio simboliza as instituições, os governos, as organizações políticas hierarquizadas. Nós tivemos um alinhamento planetário de Júpiter, Marte, Plutão e Saturno, planetas, 4 planetas, no signo de Capricórnio, no dia 12 de janeiro de 2020. E uma coisa semelhante aconteceu no século XII, 1147, julgo, na altura da Segunda Grande Cruzada, portanto, no tempo das Cruzadas, em que havia ali a busca por territórios e por implementar o cristianismo, destruir tudo, mudar tudo, e chegavam e impunham e diziam: vocês não podem acreditar nisto e têm que acreditar nisto. E pronto. E é um abuso de poder, não é? E agora, em 2020, nós tivemos um alinhamento planetário no signo de Capricórnio que veio estimular esta energia de controle, de poder, de autoridade, de mando, de domínio, de normas, de obrigações, de proibições, de ditadura, não é? Que associamos a uma pandemia. E vimos aqui a comunidade científica completamente calada e muda, governada por umas quantas instituições. Vimos o poder e o conjunto de poderes que estimula a Organização Mundial de Saúde e vimos o poder que as autoridades e as farmacêuticas, as autoridades dos medicamentos e dos produtos de saúde e das farmacêuticas têm, e os investidores das farmacêuticas têm, e que o dinheiro tem, não é? E que o poder tem,
de perturbar as mentes coletivas e moldar-lhes completamente o comportamento. Capricórnio estrutura e define o princípio da realidade e da finitude. Por ele são conhecidos os limites, as regras e a ordem. Vimos palavras-chave do ano 2020. Limites, medo, regras e desordem. Quer dizer, ou pelo menos alguém a impor uma nova ordem. O seu planeta regente é Saturno. Portanto, o planeta regente do Capricórnio é Saturno. Aquilo a que chamamos realidade é um conjunto de impressões, fenómenos conhecidos, testados e aprovados pela consciência coletiva. Portanto, se vier uma instituição a dizer isto está aprovado, é bom. Tanto que um medicamento só pode ser comercializado se tiver a aprovação do Infarmed ou de uma autoridade maior. O Infarmed é a nossa ditadura nacional, mas há mais, há mais ditaduras acima do Infarmed. O Infarmed é uma coisa muito pequenina. E temos, em cima das organizações e em cima das farmacêuticas, muitas outras entidades que mandam e que governam, mas acima de tudo interesses financeiros, sem dúvida. Em Capricórnio há resistência ao novo, ao desconhecido. Portanto, o Capricórnio não gosta, não se sente confortável em ir para novos caminhos, em zonas desconhecidas. O Capricórnio, se souber que está ali uma estrada que ele conhece e outra que é desconhecida, ele vai pela que conhece. Portanto, o Capricórnio resiste ao novo, ao desconhecido e ao que ainda não foi testado. Mas se for testado e se lhe disserem sim, isto é bom, se vier aquele selo de garantia das instituições, a aprovação da hierarquia, a aprovação dos superiores, aí Capricórnio a energia de Capricórnio vai sentir que é seguro. Portanto, o Capricórnio jamais irá duvidar daquilo que uma televisão diz, ou um telejornal anuncia, ou um meio de comunicação faz transmitir, ou que o presidente ou que qualquer autoridade governamental venha afirmar. Quer dizer, como é um signo onde ainda não existe a individualidade, a pessoa ainda não pensa pela sua própria cabeça. Em Capricórnio nós temos esta consciência consensual. Portanto, é o consensual, é o que todos acham, é o que todos pensam, é o senso comum. Saturno e Capricórnio têm ambos funções reguladoras, física e psiquicamente. Ambos proíbem, protegem e limitam através de barreiras e mecanismos de defesa psicológicos. Temos aqui o senhor polícia, que é também uma função capricorniana. É uma autoridade, todas as autoridades são Capricórnio. Exprimem a energia de Capricórnio. Exprimem a necessidade de ordem inerente a uma sociedade. Impedem a consciência de aceder a conteúdos desorganizadores e geradores de ansiedade. Definem o espaço psíquico, o eu e o não eu. Portanto, o Saturno é que diz, não, da pele para dentro é eu, da pele para fora é não eu. Em termos psíquicos, relacionam-se com as noções de ego e superego, funções reguladoras. Convido os meus alunos a investigarem um bocadinho sobre o que é o ego, o que é o superego, numa terminologia psicanalítica,
falta também aqui o it, né? É o terceiro elemento da nossa constituição psíquica. Também se pode associar à sombra, né? Os tais conteúdos inconscientes que o nosso Saturno tende a negar e a controlar e a apagar, não é? Nós apagamos memórias, nós negamos certas coisas na vida e dentro de nós também, porque nos causam ansiedade e é essencial para o nosso desenvolvimento não haver ansiedade. O excesso de regras, defesas e medidas de proteção produzem rigidez, cristalização e insensibilidade. É o lado, nós vemos, quer dizer, num polícia nós não vemos um lado maternal, cuidador. Né? Um polícia é uma figura austera. Né? Um político costuma ser também igualmente uma figura austera. Esta austeridade é um tema de Capricórnio. É o lado sombra de Capricórnio, onde quem comanda é o medo da vida. Vencido o medo, Capricórnio traduz-se em maturidade e responsabilidade. Já não em rigidez, cristalização e insensibilidade. A insensibilidade resulta do Capricórnio não estar ligado com o signo do caranguejo. Portanto, quando eu tenho um Capricórnio para um lado e um caranguejo para o outro lado dentro de mim, eu não consigo ligar as duas necessidades, eu torno-me ou rígido, insensível, ou hiper infantil e desorganizado e irresponsável. E o que é responsabilidade? É a capacidade de responder a desafios com habilidade e humanidade. A habilidade, responsabilidade é dar resposta hábil. Portanto, responder com habilidade é o significado da palavra responsabilidade. Temos então aqui o eixo vertical, Capricórnio, Caranguejo, terra, água, simboliza o mecanismo de adaptação ao mundo, interior e exterior. Exprime o conflito entre o dentro e o fora. Portanto, Caranguejo, palavra-chave, vulnerabilizar, expor, precisar, expressar, ligar, não é? No sentido afetuoso, afetivo, adaptar, sentir. Em Capricórnio, dominar, controlar, disciplinar, estruturar, defender, enrijecer. O medo é absolutamente fundamental à nossa existência. Por uma questão de autopreservação, não é? Aqui ainda estamos a falar do Capricórnio. O medo que nós tentamos sempre fugir, é essencial. Nós precisamos ter medo. Agora, em conta, peso e medida. Numa certa quantidade, o medo é bom. Para lá de uma certa quantidade, o medo já começa a dar pessoas muito desconfiadas, pessoas muito calculistas, pessoas muito assustadas, pessoas com muitas fobias e muito inseguras. Aqui temos uma pintura do Gustave Courbet, O Homem Desesperado, é um autorretrato dele. Portanto, no século XIX surgiu em França um movimento artístico e literário chamado realismo, que repudiava o artificial e o período anterior era o romantismo. Portanto, o período romântico é um período em que se retratava
as coisas não como elas eram, mas retratava-se normalmente sempre as coisas belas, bonitas, a riqueza, a opulência, o romance, figuras religiosas, figuras mitológicas. Ora, surgiu no final do século XIX, no início, não é? No início do século XIX, um movimento chamado realismo. Está muito relacionado com o signo Capricórnio, que é um signo realista, não é? Que repudiava a artificialidade e o idealismo romântico, retratando a vida tal como ela é, ou era neste caso. Por exemplo, o Essa de Queiroz, um escritor realista, escreveu Os Maias, e nós, para quem ainda se lembra, Os Maias faz parte de uma obra literária obrigatória no 12º ano, acho que é o 12º ou 10º, no ensino é obrigatório. E, ou é menos, ou não sei. Eu sei que faz parte do nosso ensino ler os Maias. Portanto, os Maias do Essa de Queiroz. E aqui, eu lembro-me de ler aquilo e aquilo ser uma seca. Quer dizer, o homem levava o tempo a descrever o ramalhete e as flores e a lareira e o que é que havia naquilo e a descrição detalhada, se era grande, se era pequeno, se era alto, se era baixo. E, quer dizer, os detalhes, a descrição é típico do movimento realista. Nos quadros começaram-se a pintar a realidade, a desigualdade, não é? As desigualdades sociais, a escravatura, o abuso, os pobres, as coisas tal como elas eram. Por exemplo, aqui temos uma parede toda esburacada, temos os tecidos desgastados das roupas e antes do realismo isto era impensável. Quando se pintava uma parede, pintava-se a mais bela parede, a mais bonita parede. Não se retratavam estas desigualdades, não se tratavam estas imagens que este movimento, associado ao signo de Capricórnio, não teve a ver com nenhum alinhamento planetário, mas há uma afinidade entre o movimento realista e o movimento capricorniano. E o signo de Capricórnio, melhor dizendo. Capricórnio não é um movimento. Portanto, neste movimento realista verifica-se um enorme interesse em descrever, analisar e até criticar a realidade. Era uma forma de criar a mudança, era criticá-la, expondo as falhas, os erros e as imperfeições. No lugar de heróis e figuras mitológicas surgem pessoas comuns com problemas e com limitações. Os livros, as peças de teatro, a cultura, as artes em geral, representavam e expressavam temas do cotidiano. O adultério, não é? Cobiçar a mulher do outro, o homem casado que tinha uma amante, a amante que tem uma atração pelo primo, os dois irmãos, realmente aqui nos Maias temos dois irmãos que vivem um romance, o fanatismo religioso, a corrupção, a fome e as desigualdades são igualmente temas que começam a ser retratados, começam a ser criticados, começam a ser usados em termos artísticos. Aqui temos imagens muito associadas ao signo de Capricórnio, portanto, o bode ou a cabra montanhesa, que tem uma habilidade,
porque elas precisam de sal, de sais, certos sais que não conseguem obter na alimentação e esses sais são essenciais para elas terem a vitalidade que têm. E então elas precisam descer escarpas muito íngremes para irem buscar esses sais que vêm das rochas e que vêm de cristalização. E é muito interessante ver no YouTube, por exemplo, como estas cabras alpinistas vão para lugares altíssimos e pulam de umas pedras para as outras e de umas montanhas para as outras e descem e sobem com uma agilidade e uma destreza impressionantes. Portanto, tudo isto são características do Capricórnio. Capricórnio pode ser um alpinista social, quer dizer, a fama, o protagonismo, vou ser diretor, vou ser capitão, vou mandar, vou gerir uma empresa, vou ser patrão, tudo isso, o mando, o poder, tudo isso tem a ver com Capricórnio. E o protagonismo, a fama, igualmente, é lugares de superioridade. Isso é Capricórnio. A representação gráfica de Capricórnio é um ideograma enrolado, uma mistura de chifres de bode com cauda de peixe ou cobra. Reparem aqui, temos a cabra e o Capricórnio, um animal mitológico, era metade cabra, metade peixe ou cobra. Há também esta associação a um animal marinho, a um réptil, a um animal que precisava naturalmente estar próximo de água. Esta figura arquetípica vai além da imagem do bode montanhês. Portanto, o símbolo do Capricórnio é a cabra com o rabo de peixe. Vai além da imagem do bode montanhês, que escala a íngreme montanha do sucesso. Portanto, as montanhas ali é o sucesso, é a fama, o protagonismo. A sua cauda representa a união com o coletivo. Portanto, símbolo de pátria, de nação, de família humana. É interessante que o Capricórnio também é um signo associado à família, mas é à família humana. É uma família impessoal, é uma família com quem nós não temos laços. É uma família para quem nós precisamos trabalhar e dedicar-nos. Por último, temos aqui a imagem de uma estrutura, não se começa a construir uma casa pelo telhado, não é? Temos as fundações, temos a estrutura e igualmente se tivéssemos aqui um ser humano, a nossa estrutura corporal está relacionada com o nosso esqueleto. Portanto, o Capricórnio proporciona a estrutura e a ordem pelas quais se expressam as leis da manifestação. Portanto, tudo no universo tem um objetivo, tudo no universo tem uma intenção, tudo no universo está ali por alguma razão. E essa razão está associada às energias de Capricórnio. Capricórnio é que dá a utilidade e a razão e a causa, não é? Ou mais do que a causa, a função, é esta a palavra que eu estava à procura, a função de cada elemento, de cada estrutura no universo. Portanto, cada coisa no universo cumpre uma função. E essas leis, essas energias maiores, vêm através da constelação de Capricórnio, do signo de Capricórnio, manifestar, não é? E Capricórnio é um signo de manifestação, de pôr em prática, de realizar, de construir. Igualmente o homem tem que materializar e construir o seu destino, o seu propósito.
E a astrologia ensina-nos que todos nós temos um propósito sobre a Terra, que é, em última análise, a nossa evolução. É a mutação qualitativa das nossas energias. É transformar zonas sombrias em zonas luminosas, impelindo o plano da evolução para a existência objetiva. Portanto, ficamos por aqui. O signo de Capricórnio e o signo de Caranguejo fazem então parte do eixo da maturação e é muito importante os meus queridos alunos saberem palavra-chave de Caranguejo, palavra-chave de Capricórnio. O que é que Caranguejo precisa e expressa, o que é que Capricórnio precisa e expressa. Portanto, Capricórnio precisa controlar, mandar, liderar, impor limites, impor barreiras, responsabilizar-se. E o oposto e o complementar disto é o caranguejo. Não me responsabilizar, quer dizer, eu estou numa de curtir o que me apetece, de fazer o que me apetece, de brincar, de ser completamente criança. E ser criança é caranguejo, ser adulto é Capricórnio. É? E responder a responsabilidades e responder a propósitos maiores é Capricórnio. Um abraço a todos, ficamos por aqui e até à próxima aula.